Aí, boa tarde, não, bom dia. Tô ficando doido. Bom dia. É que já acordei faz tanto tempo e eu tô aqui lendo a palavra, meditando, buscando conhecimento aqui. E já faz tanto tempo que parece que já passou o dia, passou tantas horas já. E aí, como que você está? Estou aqui fazendo algumas anotações. Deixa eu te perguntar, você faz anotações na sua vida? Como é importante a gente estar em frequências elevadas, né? Frequências de alto nível. Porque quando a gente está numa frequência baixa, é ruim demais. E quando a gente eleva a frequência, e aí dá aquela sensação de uau, que extraordinário as coisas. Mas como está escrito na palavra, não há nada novo. Tudo já foi criado por Deus, né? Tudo já foi criado, mas tudo deve ser formado. Nós devemos nos formar em Cristo e através da palavra. Então, como é importante, uma coisa que eu não gostava, olha que loucura isso. Eu não gostava de ler, eu não gostava de escrever. Com certeza por algum bloqueio na escola, quando eu estudava, eu tinha preguiça de ficar lendo, eu tinha cansaço, aquilo não me interessava, aquilo era chato, aquilo era desgastante. Eu acabei repudiando essas coisas. Só que o quanto é importante a gente não só pensar, mas verbalizar. Porque quando a gente verbaliza, quando a gente repete coisas falando ou fazendo, a gente aprende mais. E olha, eu fui aprendendo isso conforme o tempo. Conforme os últimos tempos, né, que eu fui lendo a palavra de Deus ali, lendo a Bíblia, e eu fui amando, né, e hoje eu entendo, porque está escrito realmente, que quando a gente lê as palavras de Deus, ela nos dá alegria, ela nos traz grande júbilo. Então com a repetição dessas coisas, de ler aquilo que é reto, que é verdadeiro, a palavra é viva, ponto final. Aí tá. A palavra de Deus é viva. E o que eu quero dizer com isso? Que se ela é viva, a nossa frequência, quanto mais repetindo a leitura, essa busca, quanto mais a gente repetir, a frequência vai subindo, vai aumentando. Isso vai nos dando esperança, confiança, porque a fé vem do ouvir também, mas também vem da leitura da palavra, porque a palavra é viva. E a gente deve ouvir pessoas que têm intimidade com Deus. Nossa, isso é forte demais, cara. Quando a gente começa a ouvir pessoas que têm frutos espirituais, almático e do corpo. Esse número aqui, 3, que também refere-se à trindade, né, de Deus. Quando a gente começa a ouvir as pessoas que têm intimidade com Deus, acabou. Porque aí você ouve, escuta testemunho, vê que a pessoa vive realmente experiências com Deus e não só profetiza, não diz palavras apenas vãs, palavras soltas. E aí como que você testifica isso? Como você consegue falar, será que isso é verdade? Buscando a Deus, buscando a palavra dele. Porque é sem distorção. A Bíblia, lógico que teve várias traduções do hebraico, do grego, do aramaico para o português. E eu estava estudando, olha que interessante, olha esse contexto. Quando a gente aprende, a gente deve fazer o quê? Transbordar. Aprende, transborda e desfruta. Essa mais uma vez, 3 coisas importantes na nossa vida. Aprender, transbordar e desfrutar. Porque quando a gente transborda aquilo que a gente acabou de aprender, isso reafirma, retroalimenta aquilo que você acabou de aprender, transborda na vida de outras pessoas, edifica outras pessoas, faz essas pessoas terem fé na palavra viva de Deus, porque se a fé vem do ouvir, então você acabou de ouvir a palavra de Deus e trouxe a palavra. E isso se retroalimenta. E a nossa frequência aumenta. E por isso que é tão importante a gente estar em movimento. A frequência são como ondas. Se você for ver, tudo é ondas de frequência. Um rádio é frequência, o celular que você usa vem através de frequência. A internet, são ondas. Nosso corpo também são ondas. E quando você está em depressão, quando você está com a mente abalada, quando você está fraco,
É porque a sua onda, a sua frequência está baixa. E aí você precisa se conectar. E sabe aquela sensação quando você se conecta com a pessoa e fala, meu Deus, que pessoa animada. A sua sensação é essa. Que pessoa, que autoestima bom, que energia boa. Essa energia é uma frequência alta. Só que, se você me perguntar, Daniel, tem como reter a frequência? Tem como eu vou ficar com essa frequência? Não tem como estocar vento, como diz alguns aí. Não tem como estocar vento, então também não tem como estocar frequência. A frequência é fazer repetidamente, e isso é matemático. Se você for ver como que é a frequência em hertz, por exemplo, uma lanterna, uma luz de um carro, a frequência dela de repetição, quando ela fica piscando, vamos supor, ela pisca em 50 vezes em 1 segundo. São frequências repetidas. Então, assim, a luz é uma onda, o nosso corpo é uma onda, e quando você entende esse cálculo matemático para você entender que tudo é frequência, aí você fala, putz, cara, que eu tô fazendo, que eu tô andando com pessoas para baixo, porque ela vai me trazer frequência do quê? Aquela autoestima baixa. É a mesma coisa que você fala assim, cara, nossa, sabe aqueles assuntos, aquelas conversas em vão, aquelas conversas à toa? Nossa, tá difícil, né? Aí você vai e concorda, tá difícil mesmo. Rapaz, não, bicho, quando você encontra uma pessoa que tá com uma frequência altíssima, você vai encontrar essa pessoa e ela vai falar assim, cara, pra cima, vai e faz. Aí se você pergunta qualquer coisa, fala assim, cara, será que isso dá certo? Não. Não é que se der certo ou não, você vai aprender, faça. Se tá no seu coração, se tá sentindo que tem que ser feito, faça, saia desse lugar, saia dessa frequência baixa. Conecte com pessoas novas, conecte com pessoas que estão numa frequência alta, mais do que você. E principalmente aquelas que têm mais intimidade com Deus. Porque aqueles que são íntimos, que são chegados de Deus, vão com certeza sair palavras de sabedoria da boca dessas pessoas. E elas vão te gerar encorajamento, vão te gerar fé. E através disso você vai começar a mudar a mentalidade. Uma mentalidade inabalável, uma mentalidade inabalável é uma mente renovada. Inclusive tem na Bíblia, se eu não me engano, 11 menções que Deus, está escrito lá, como a expressão, né? Como se Deus arrependeu, mas Deus não arrepende. Deus não é homem para se arrepender. Deus é o Todo-Poderoso, ele criou todas as coisas, então ele não se arrepende. Mas esse arrependimento, na raiz da palavra no hebraico, ela significa mudança de mente, é a metanoia, na verdade. Metanoia significa mudança de mentalidade. Então é renovação da mente. Quando a sua mente renova, todo mundo tem os bloqueios da vida, tem que ressignificar o passado, tem que ressignificar coisas que foram implantadas dentro de você, para que você ressignifique, renove a sua mente, renove os seus pensamentos, instale como se fosse um programa de computador. Quando pega vírus, você não leva para um programador lá para desinstalar tudo, tirar todos os vírus, e depois que tira todos os vírus, o que você faz? Instala novos programas, novos softwares, drivers, novas coisas. Então, quando instala isso, você começa de novo. Então, quando você renova a mente, acabou. Não tem mais quem te segura. E a palavra, ela além de viva, é maravilhosa porque ela te dá a instrução manual da vida, em todas as áreas da vida. Em negócios, em relacionamento, em direcionamento. O Espírito Santo que nos guia. Deus, ele não habita no nosso coração porque ele é grande. A grandeza de Deus é tão imensurável e incompreensível ao ser humano que não tem como Deus caber no nosso coração. Mas nós devemos viver em Cristo. O Espírito Santo habita em nós. Hoje o templo de Deus é o nosso corpo. Está escrito isso. E quando a gente entende essas coisas, começa a mudar a mentalidade, começa a expandir a mente, realmente, renovar a mente, que é o metanoia lá, que está escrito, né? Que Deus não se arrepende, mas ele é a metanoia, ele muda a rota. Você muda a rota. Não se arrepende, não é dar passos para trás, mas é mudar a rota e continuar. Cara, quando você entende essas coisas, ninguém te para, nada te para nessa terra. E a gente precisa abrir a boca e falar com pessoas porque a gente foi... Deus, olha que loucura.
Deus confiou ao ser humano, à humanidade, para governar e reinar nessa terra. Você sabia disso? Eu não sei se você sabe, mas Deus nos criou para governar sobre a terra. Sobre todas, está escrito lá em Gênesis 26, 28. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E para a gente dominar sobre os peixes, sobre os animais que estão na terra, sobre os animais que estão no mar, as aves dos céus, está escrito. Tem em Romanos também dizendo que para nós reinarmos em Cristo, debaixo da autoridade de Cristo. Então nós somos reinantes, Deus nos confiou essas coisas. Mas o que é implantado, e o que é ensinado, e o que é distorcido para nós? Não, você tem que ser um coitadinho, essa é a palavra. É como se você fosse um doente. Não, lá Deus está falando assim, liberte os cativos, os oprimidos, cuide das viúvas, dos órfãos. Está escrito essas coisas. O que é um reinante, o que é um governante? Você imagina, Deus já declarou todas essas coisas. O que é ser um governante? É ser um coitado? É ser um rebaixado? Você deve ser um cordeiro no seu quarto com Deus. Você deve curvar a sua cervical para Deus, sempre. Mas saiu da porta da tua casa, saiu da porta do teu quarto. Você é um leão, você tem que ser um leão. Aqui, ó. Tem até um leão aqui representando, mas isso aqui não significa nada também, quadro, imagem, nada disso. Mas o leão tem que estar dentro de você. O espírito que governa a tua alma, o teu corpo, é o espírito de governança. É o espírito de ousadia, de coragem, de força. Porque eis a palavra de Deus, não nos conformais com este mundo. Pessoas vão se levantar. Quando você se posicionar em Cristo, Jesus falando assim, essas coisas, pessoas vão se levantar contra ti. Mas fique em paz, porque Deus é o Todo-Poderoso. E aí tem pessoas que ficam focando nas coisas malignas, o mal. Todas essas coisas existem, mas eu vou focar e dar ênfase para essas coisas, sendo que Deus me deu a missão muito maior, que é pregar o evangelho. O id não é ir apenas, é indo. Tem a tradução do hebraico também, não é do hebraico, é da aramaico, não, como que é a língua? Hebraico é do Antigo Testamento, o Novo Testamento tem o aramaico, que é o Antigo Testamento também, e o Novo acabei de falar agora, esqueci. Enfim, hebraico, grego. Tem a tradução do grego, essa palavra. Então assim, a gente sempre tem que buscar a raiz da palavra, porque tem distorções. Olha que interessante, uma coisa que eu fui buscar. A tradução da Bíblia para o português, da raiz da palavra mesmo, do grego, do aramaico, do hebraico, foi em 1644. A primeira versão em português, que foi o João Ferreira de Almeida. Que ele fez a primeira tradução. E a partir dali teve muitas traduções que vieram, que pessoas pegaram e traduziram direto do latim, que já tinha sido traduzida. Então, assim, tem algumas atualizações que não são confiáveis. Então, o que eu recomendo e sugiro que busque sempre a raiz das palavras. Quando não entender alguma coisa, que com certeza vai ter coisas que você não vai entender, busque na raiz da palavra, do grego, do aramaico, do hebraico, para você entender o sentido real daquilo que está sendo falado. Para você não apenas ouvir pessoas e acreditar, porque quem está falando são pessoas também, elas podem estar distorcendo ou interpretando de forma errada. Então busque isso. E aí teve essa tradução, e tem uma Bíblia que eu acabei inclusive de comprar. Eu acabei de pedir ali, vai chegar acho que amanhã ou depois, que é a versão ACF, que é a Almeida, do João Ferreira, Almeida Corrigida Fiel. Essa é a mais próxima e a mais fiel, já diz, né, as siglas da tradução do hebraico, da palavra direta de Deus. Então,
A Bíblia toda foi inspirada pelo Espírito Santo, Deus direcionou as coisas ali. Então creia, não creia, porque assim, ó, quando você fala que crê, é que você ainda está longe. Mas quando você fala, eu tenho fé porque eu vivo, Cristo vive em mim, Cristo, eu já vivo, é o meu lifestyle, é viver em Cristo. Quando eu estou seguindo os caminhos de Deus, eu estou com Deus, a palavra é viva, você já está vivendo isso. Você não precisa crer, você já confia, você já tem fé, você já está vivendo, você vive 24 horas, sabe? Não precisa separar as coisas, não deve separar as coisas. Deus não é assim, ó, vou pôr Deus agora aqui, agora eu vou trabalhar. Não, você tem a sua vida, o seu rosto, o seu semblante. Inclusive a palavra fala, né? Que como que está escrito? Que a formosura, porque a fé, a palavra, a formosura, o rosto, o semblante da pessoa, tudo, o corpo. É maravilhoso. São tantas coisas assim que é isso. Eu busco a palavra e transbordo, porque isso faz eu aprender mais. Conforme eu vou falando aqui, vai reafirmando, vai trazendo na minha memória os versículos, onde está escrito, onde eu li, onde foi, porque a Bíblia são 66 livros. Ao mesmo tempo que parece ser muito longo e grande, não é. Não é, porque ela, nossa, é perfeita demais. Deus já nos revelou todas as coisas, já criou todas as coisas. Basta a gente acessar, buscar intimidade, relacionamento, acessar aquilo que Ele já concedeu. Ele já nos abençoou. Deus já nos abençoou. Não precisa ninguém falar assim, eu te abençoo. Não, você já está abençoado, você já foi abençoado. Então, assim, busque a palavra de Deus, busque saber, e não só saber, mas viver as coisas de Deus. Porque tudo... A base lógica da vida, a base de tudo é a rocha, é estarmos firmados na rocha, os pés, estar firme na rocha. E a rocha é quê? É Cristo. Então o novo evangelho, o evangelho em si, na verdade, é isso. A gente se arrepender dos nossos pecados. Reconhecer que Cristo é o único suficiente Salvador. É Ele que nos lavou de todos os pecados. É Ele que nos deu a missão de cumprir... o chamado de levar a palavra dele com autoridade, governança e ser um reinante aqui na terra. Ele já deu essa missão, está em Mateus 28, 19, que diz que é o id, que façam discípulos por todas as nações, batizem no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Ele estará conosco até o fim dos tempos. Está escrito, cara. Está escrito. Eu fico doido quando eu leio essas coisas assim. E falo, meu Deus, onde eu estava, Senhor? O que eu estava fazendo? Perdido, andando, fazendo as coisas com o coração obstinado, sabe? O manual da vida. O manual da vida. Põe isso no seu coração. Abre o seu coração. O manual da vida está na Bíblia. É a Bíblia. É a palavra viva de Deus. Mas eu sei, eu já tive do outro lado, eu sei como que é estar no mundo, eu sei como que é, lá vem um crente chato. Cara, eu não venho com religiosidade, não é ser religioso. Longe de mim essas coisas. Deus me livre de ser religioso. Porque tem as pessoas que distorceram e distorcem a palavra. E a religião é o que mata, porque quem matou Cristo foi os religiosos, tá bom? Só para você saber. Os fariseus que tinham a lei de Moisés não reconheceram Cristo Jesus. Não reconheceram e não creram, não acreditaram que era o Messias que estava na frente deles. Então a incredulidade, a cegueira de não querer crer no que já estava dito e escrito, que no Antigo Testamento já estava apontando que o Messias iria vir, que iria sacrificar como o cordeiro mesmo, como... Cara, tá tudo escrito. Só que as pessoas foram cegas e preferiram escolher viver debaixo da lei. E acabou. Sendo que Jesus veio cumprir a lei. Olha que loucura. Pra pôr na cabeça de muitos é complicado. Mas eu entendo. Eu tenho a compaixão por essas pessoas. E a gente deve orar pelas essas almas perdidas. Orar pelas almas que estão perambulando e sofrendo por aí.
mas uma hora ou outra ela vai ser quebrantada pelo Espírito Santo e reconhecer, porque está escrito também que o Espírito Santo tem o poder de convencer do teu pecado, de se arrepender, de fazer você se arrepender. Mas tem uns que têm um coração tão duro e obstinado que não clama a Deus. E pela graça de Deus, hoje viver o Evangelho é viver debaixo da graça e não da lei. Debaixo da graça, do favor imerecido de Deus. E entender essas coisas vai com o tempo, só que depende. Se você quer intensificar as coisas, intensifique, porque é a melhor coisa, repetidamente. Volto a dizer, a frequência só aumenta se você faz repetidamente as coisas. Se você busca a palavra repetidamente, Deus concede a sabedoria, concede o entendimento, o discernimento, Ele te mostra as coisas. Ele coloca pessoas, Ele coloca situações, Ele permite coisas para você abrir os olhos. Coisas que talvez para você no momento não faz sentido e também não faz, além de não fazer sentido na sua cabeça, você fala assim, mas eu estou sofrendo. É isso mesmo, é para você sofrer, é para você se lascar. É para sentar o bambu no seio, para você abrir os olhos e falar, Deus, me ajuda. Senhor, eu preciso de você. É para fazer isso, entendeu? Mas tudo começa com a mudança de lugar, de ambiente, de frequência, Talvez você nem queira ouvir isso que eu estou te falando agora. Mas talvez por um momento ou outro você vai acabar ouvindo isso e abraçando isso, que é a mensagem principal, através de outras coisas, interesses e motivos que te atraíram para você chegar até aqui. Ou outras pessoas vão fazer isso também. Não estou falando que é eu aqui, não sou eu. Tudo que eu faço é para a glória e honra de Deus. E a minha missão é ser um representante nessa terra de Deus. Porque Ele nos confiou, Ele me confiou, Ele confiou em você para fazer isso. Só que você tem que se posicionar, você tem que quebrar todo o seu orgulho, arrogância, soberba, tem que quebrar todas as crenças, os bloqueios, os medos, as coisas de falar, eu preciso ser aprovado. Porque quando você fica debaixo da aprovação dos outros, você não faz nada. Você nem abrir uma live você abre, nem abrir um story, você não fala nada. Aonde você pôr os pés, você não vai falar, porque você tem medo de ser julgado e criticado. Põe na sua cabeça, você vai. Mas não esteja nem aí, fique em paz. Fique em paz. Sabe a paz que excede o entendimento, que está escrito? A paz que excede todo o entendimento. O medo, olha o medo é do mal, isso é maligno. É isso que o diabo quer que você tenha. Ele quer que você fique com medo, que seja tímido. Essa desgraça dessas coisas é o que te afasta de Deus e faz você não viver aquilo que Ele tem para você. Faz você não acessar o que Ele tem de intimidade com você. Que Ele quer ter intimidade com você. Então assim, coloca aí, medo. A partir de hoje, a partir de agora, não vou ter mais medo. Eu vou ter coragem, vou ser corajoso, ousado. Forte, seja forte e corajoso. Tenha ousadia. Viva em retidão, busque a justiça. Porque está escrito lá em Mateus 6,33. Busque primeiro o reino e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Até nem foca nessa outra parte, não. Porque isso é bônus. Mas foca em buscar o reino e a tua justiça. Porque é isso que tem que ser feito. Porque quando você busca e coloca isso em primeiro lugar, acima de qualquer coisa, de qualquer negócio, de qualquer prioridade na sua vida terrena, porque é passageira, Deus, Ele te dá o caminho, Ele tira as vendas dos teus olhos, Ele permite você enxergar com os olhos espirituais. É loucura, mas é bom e é verdade isso. Mas você tem que colocar em primeiro lugar, acima de todas as coisas, Deus. Acima de todas as coisas. Tudo. Você tem que se entregar 100%, tem que renunciar, tem que se ressignificar. Você tem que fazer renúncia na sua vida. Ou você acha que tudo é fácil assim? É só, não, eu vou pregar a paz aqui. Não. Quando perguntaram para Jesus na terra, Senhor, o Senhor veio trazer paz? Não, eu vim trazer guerra. Eu vim trazer guerra. Eu vim trazer a espada. Ele veio trazer ordem, ele veio cumprir a lei. Então assim, está escrito. Confie na palavra.
Tenha fé na palavra. Siga o que está escrito na palavra. Faça o que tem que ser feito. E aí o que eu queria falar sobre medo é que o medo, além dele te travar, de afastar tudo, não é de Deus isso. Porque o amor, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. Se você vive em Cristo, se o Espírito Santo habita em você, por que você tem medo? Medo do quê? Você vai temer o quê nessa terra? Tem que temer a Deus. O único temor é ao Senhor. Então, assim, não seja tímido, não tenha medo de coisas, de levar, de pessoas te confrontar ou de afrontar mesmo. Não tenha medo. Se você levar um confronto de uma pessoa que vive em Cristo, que tem intimidade, se você for confrontado, aceite com sabedoria. Aceite, mesmo que você vai ficar desconfortado, vai ficar talvez até com dentro de você uma raiva, assim, que vai te... Mas cale, absorva e fala, Deus está me dando a chance de entender que eu preciso mudar a minha mente nessa área. Eu preciso disso. Seja humilde, seja manso nessa questão. Mas o manso também não confunda de ser um capacho. Seja manso diante de Deus. É uma coisa muito interessante também que eu ouvi, que eu li, né, na palavra e eu ouvi também. E eu achei muito boa essa analogia, porque Moisés era manso aos olhos de Deus. Moisés era íntimo. Ele falava face a face com Deus. Outras pessoas, como Arão e como Miriam, também Deus falava com eles. E tem uma passagem que fala que Miriam e Arão murmuraram sobre a escolha de Moisés, sobre a esposa dele, porque ele escolheu errado, ele pecou. Mas mesmo pecando, só que ele era íntimo, ele era chegado de Deus. Mesmo assim, Deus defendeu e ainda perguntou para Arão e para Miriam: como vocês ousam, né? De falar do meu servo, do meu íntimo, né? E aí, com essa palavra, o que eu compreendo e entendo? Que mesmo Moisés tendo pecado na tua escolha, mas sendo manso com Deus, sendo servo do Deus vivo, naquele contexto, mas ele era íntimo, Deus livrou ele, Deus não castigou ele, castigou quem murmurou contra ele. Olha que loucura. Então, assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que temem o Senhor, que seguem os teus caminhos, que buscam a retidão, que buscam estar em conformidade com a palavra, que buscam o conhecimento, a intimidade e relacionamento com o Senhor, que vive isso. Não apenas num lugar, num dia e num determinado momento. Não em 30 minutos ou 1 hora ou em algumas horas. Não debaixo de um galpão ou de um lugar de... Não. Gente, as boas novas, o evangelho, o id é falar da palavra indo, sem parar, é estar em movimento em todos os lugares. É isso. Nós somos a igreja. As pessoas, a formação de pessoas em comunhão, andando, caminhando, indo, pregando, fazendo discípulos, batizando, movimentando, isso é a igreja, é em movimento. Deus não está mais em tempo. Faz muito tempo. Não estar mais em lugares. Deus deu a chance e a oportunidade nesse tempo, nessa geração, nesse novo tempo, de falarmos diretamente com Ele. Ele pode falar diretamente com você. Só que você precisa acessar isso. Você não precisa confiar nem em homens, nem, como diz, está escrito, em carros, em cavalos. Você não precisa confiar em coisas. Porque Deus fala diretamente comigo. E com você também. Só que você precisa acessar e buscar. Você precisa clamar, precisa suplicar. Senhor, me ajude. Eu preciso compreender as tuas coisas. Eu quero falar com o Senhor. É bom demais compreender todas as coisas. E os seus bloqueios, seus traumas, é tudo da tua mente, é tudo que instalaram coisas dentro da tua cabeça, dentro da tua mente poderosa. Se você souber
o que você carrega dentro de você, o poder que você carrega dentro de você, a autoridade que a gente carrega dentro de nós. Você não ia ficar mais sofrendo por pessoas, por coisas, por nada. Você não ia sofrer por isso, você ia ficar em paz. Mesmo em tribulações, mesmo em circunstâncias contrárias, mesmo em qualquer coisa, mesmo numa prisão, mesmo em qualquer coisa difícil. Libertar a mente, assim, ó. A gente precisa libertar um povo que está sendo mal instruído. Essa é a verdade. Você precisa abrir a boca e também, porque Deus não falou pra gente salvar o mundo, é para salvar ele. O problema é Deus que vai resolver isso. Você só precisa compreender uma coisa. Ele falou para amar o próximo e serve o próximo. E o próximo é o quê? As pessoas que estão ao teu redor. Então você não precisa buscar o mundo. Ajude e fale ao redor, as pessoas que estão ao teu redor. Ajude o próximo, ame o próximo como a ti mesmo. Ame até o seu inimigo, aquele que te critica, que te taca a pedra. Deixa ele pra lá. Não gasta energia não, só fala, tá bom, eu tenho que te amar mesmo, do mesmo jeito. Mas a mim você não vai acessar, a mim você não vai comandar, a mim você não vai governar. Porque quem governa sou eu. A minha vida quem governa sou eu. E acabou. Então, busque a palavra, que é essa frequência que você precisa subir. Você precisa ir nessa frequência de morte, nessa frequência de angústia, nessa frequência de depressão, nessa frequência de pensamentos ruins. Cara, pensamento ninguém consegue controlar. Ninguém consegue. Só que com o que você se alimenta é o que faz gerar esse pensamento. Por que está escrito? Da boca fala o que o coração está cheio. Porque tudo que você verbaliza é que o seu coração está guardando. Então, se você tem mágoa, tudo, você tem que soltar, tem que se expor, tem que colocar para fora, tem que ser confrontado. Te elogiando, te massageando o seu ego, não vai te fazer crescer. Não vai te fazer governar, não vai te fazer ser corajoso, forte, ousado, não vai te fazer isso. Você precisa compreender essas coisas, você precisa entrar na tua cabeça e mudar isso. E você só faz isso andando com pessoas nessa frequência. Você precisa andar com gente que tem essa mesma frequência, essa mesma força, essa mesma onda de frequências positivas. E não é ser motivado, tá? Motivação passa rapidão. Passa em algumas horas ou em alguns minutos, dependendo da sua frequência. Pode passar assim, ó, rapidão. Você tem que manter ela repetidamente, fazendo, ouvindo. Tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você come, tudo que você ingere como alimento. O que você está alimentando? Como você está alimentando o seu corpo? Como você está alimentando a sua alma, o seu espírito? Eu aprendi uma coisa muito poderosa, que é jejuar e orar. Isso traz uma conexão e intimidade com o Senhor sobrenatural. Você tem que fazer isso. Está escrito também. Nem só de pão viverá o homem. Jesus já nos deu instrução de tudo. Deus enviou teu filho para nos ensinar aqui na terra. Ele colocou-se no lugar de homem, não pecou. Mas ele colocou no lugar de homem para a gente compreender, falar assim, mas que referência que eu tenho da minha referência humana? A gente já tem. É Jesus. Nossa, são tantas coisas que a gente deve escrever. E foi o que eu aprendi. Quando eu comecei essa live aqui, eu falei coisas que eu não gostava, que era ler e escrever. Agora o que eu mais faço é escrever e ler. Horas e horas e horas e horas fazendo isso, horas repetidamente, horas e horas e horas refletindo, meditando nisso, na palavra do Senhor. Porque é isso que nos traz clareza, Você deve escrever, repetir falando, repetir reafirmando, falando assim, coisas positivas de Deus, palavras afirmativas. Eu sou um reinante, eu sou um governante, porque Deus está falando. É afirmar essas coisas. Mas é isso. Faz dar errado, até dar certo. Vai dar certo. Tenha fé no Deus vivo, tenha fé na palavra que é viva. E faz aquilo que tem que ser feito. Faz. Não espere por ninguém, não precisa ser aprovado por ninguém.
você estiver falando para ninguém, fale aqui, ó, igual tem vários momentos aqui, pessoas entrando na live, saindo na live, mas essa mensagem vai chegar para alguém. E se apenas uma pessoa for transformada, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque foi através de lives também, foi através de pessoas que fizeram repetidamente, que eu ouvi uma palavra, eu fui atrás dessa pessoa para buscar outra coisa. Era dinheiro, era riqueza, era coisas, motivos pessoais. Mas eu ouvi, no meio disso eu ouvi a pessoa falando de Deus. Eu falei, opa, peraí, como assim? Como assim essa pessoa tá falando de Deus? No meio disso? Como assim? Ele tá misturando? Mas não é misturar, é viver. Não é misturar. Ah, o cara mistura. Essa pessoa, o cara tá falando de dinheiro, tá vendendo coisa, e tá misturando. Não existe mistura. Existe viver. E quem vive não tem como não falar. E aqueles que não falam, ai daqueles que não falam. Ai daqueles que têm medo de ousar de falar de Deus, pedir permissão para alguém para falar de Deus. Você não tem que pedir permissão para ninguém, porque Deus já decretou e ordenou na sua vida. Você não tem que pedir permissão para ninguém, amigo. Faça o que tem que ser feito. Fale o que tem que falar, mas não distorça a palavra. Fale o que é reto e reto. Seja fiel à palavra. Não distorça. Não seja... Nossa, eu li uma passagem aqui em Jeremias falando... Ai, pastores, como que é? Deixa eu ver aqui, ó, se eu acho. Tá bem recente. Deixa eu ver aqui, tá em falsos profetas. Profetas mentirosos. Tem aqui falando... Jeremias, ó, depois vocês leem também aí. Jeremias 23. O renovo justo. Fala sobre profetas mentirosos. Tá aqui, ó. Em Renovo, capítulo 23, versículo 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha isso. Ouça. Não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças. Falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor, aqueles que desprezam a palavra do Senhor. Cuidado, você que despreza. Ah, mas eu não desprezo. Você busca a palavra de Deus? Então você está desprezando. Eu desprezei muitos anos também, infelizmente, mas glória a Deus que ele me encontrou e que eu, através da palavra dele, eu encontrei ele. Porque ele sabe onde nós estamos a todo momento, não tem como esconder de Deus. Enfim, glória a Deus. Vivendo, aí continuando aqui, ó, vive dizendo aqueles que desprezam a palavra do Senhor, vocês terão paz. E a todos os que seguem a obstinação dos seus corações, dizem, vocês não sofrerão desgraça alguma. Mas qual deles, aí Deus está falando aqui, mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra? Que era a palavra de Deus. Quem desses profetas que esteve no conselho do Senhor? Se ele fez uma pergunta. Quem deu atenção e obedeceu à minha palavra? Vejam, a tempestade do Senhor, a sua fúria está solta, um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios, a ira do Senhor não se afastará. E aí vai. Meu Deus, é muito bom. E aí, deixa eu ver aqui a outra parte que eu queria falar, que eu quero falar aqui, é sobre... Sou apenas um Deus de perto? Pergunta Deus. E também não sou um Deus de longe? Os profetas profetizam... Não, eu quero que... Eu li sobre a parte... aqui, ó. O renovo justo. Ai, tá escrito aqui, ó. Capítulo 23, Jeremias. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo. Foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde expulsei e os trarei de volta à sua pastagem a fim de que cresçam e se multipliquem. Ah, meu Deus. Que entre isso na sua cabeça. Que entre isso na sua cabeça.
que estiver assistindo essa live depois. Não importa o momento, não importa o dia, o horário, se é noite ou tarde, não importa. Mas que entra, nem de toda essa live, se uma palavra penetrar no seu coração e você mudar a mentalidade, eu já estou contente, eu já vivo contente em qualquer circunstância e momento, mas glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Que você mude a sua mentalidade para todas as coisas e busque conselhos de pessoas íntimas de Deus e busque a Deus principalmente, porque é Ele que vai te transformar, é Ele que vai renovar 100% a tua vida e Ele pode te conceder bênçãos assim extraordinárias, mas você tem que estar disposto e entregar o coração 100% para Ele. Quando você se entregar, se arrepender, redimir, se prostrar diante dos pés do Senhor e clamar: Pai, a Ti rendo graças porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Acabou. Aí você vai começar a viver debaixo da graça e do favor de Deus, verdadeiramente, sem distorções. Não acredite em mim, mas acredite na palavra. É só você buscar. Fechou? Tamo junto até a eternidade. E que essa frequência aqui, essa onda de frequência comece a inundar toda a terra, até onde eu conseguir chegar aqui. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou cumprir o meu chamado, a minha missão, independente de qualquer coisa. E que chegue essa mensagem, a palavra de Deus na tua vida, e que você faça isso também, porque se nós fizermos todos a tua parte, logo ele vai bater as taças lá, vai quebrar tudo e aí chegou o fim. E tá próximo. Eu creio. Eu não creio porque... Eu não só creio, mas eu sei porque... Tudo, a loucura da perversidade do mundo, todos os fatos que estão acontecendo, é tudo que está escrito, já está acontecendo. Não é uma invenção, não é um achismo, não é nada disso. Já está acontecendo. E eu estou comendo a palavra aqui. Como diz em Jeremias 15:16, quando eu conheci as palavras do Senhor, eu as comi. Eu as comi. Então coma a palavra. Coma. Dia e noite e dia. Fechou? Tamo junto. Até a próxima live aí. Vou começar a fazer live todos os dias. Mas também não vou prometer nada. Só vou fazer. Viva prometendo nada pra ninguém não. Só faz. Eu vou cumprir o chamado que Deus colocou para todos nós, e naquilo que Ele tem colocado no meu coração, eu vou cumprir com Ele. Fechou? Tamo junto e até logo.